Botucatu para todos. Hoje a gente vai falar com o Marco Paraná, que é pesquisador, produtor audiovisual e que participou, né, da pesquisa dos Arrependidos, que é um documentário do Ricardo Calil e do Armando Antenori, e que ganhou o É Tudo Verdade, a 26ª edição do É Tudo Verdade, de 2021, né? Então, o Paraná, conta para a gente um pouquinho como é que surgiu, né, o convite para você participar da pesquisa desse filme, desse documentário. Esse documentário, na verdade, ele é inspirado num livro, né? Ou numa tese, né? Isso. Mas, assim, o Calil recebeu um convite do amigo dele, que também é diretor do filme, do Armando, né? Tenori. Que o Armando tinha lido uma matéria numa revista, se não me engano, a revista Piauí. E aí, numa conversa com o Calil, ele falou: pô, olha essa história aqui. Aí leu a história, que a história era sobre o Masafumi, né? Que eu acho que é o principal personagem desse tema, né? Do filme também. E aí o Calil gostou e falou: meu, isso dá um documentário. E aí chegaram até a tese de mestrado dessa gaúcha, né? Sobre os arrependidos, que é uma tese, uma pesquisa muito boa, né? Que ela fez. Isso foi em 2007, a tese dela, e chama Terror Renegado, que depois virou um livro agora recentemente, né? O nome dela é Alessandra Gasparotto, com 2T, Gasparotto. E aí eles entraram em contato com ela e chamaram ela para conversar. Enfim, ela super se empolgou e ajudou na formatação desse, vamos dizer, do argumento do documentário. E aí o Calil me chamou na sequência, perguntou se eu queria fazer a pesquisa, porque eles tinham um tema bom, mas eu não achava muita coisa sobre esses personagens e alguns elementos que poderiam deixar o caldo do documentário mais interessante, né? E aí eu topei, e ele me passou, logo na semana seguinte, a sinopse do filme, o argumento e tal, e aí a primeira coisa que eu fiz foi dar uma decupada, ler com atenção, né, como eu faço em todos os trabalhos que eu faço de pesquisa, recebo o roteiro, o cara, às vezes, não tem nem roteiro, só tem uma sinopse, um argumento, e aí eu faço uma lida, faço uma decupagem, e aí começo a fazer uma relação de possíveis fontes de arquivos, de imagens, áudios e filmes e vídeos para aquele tema, para aqueles personagens, para aquela época. E aí eu saí em busca desses materiais de arquivo. E aí começaram a aparecer os fantasmas, como eu digo na pesquisa, né? As encrencas, porque é um tema super delicado. A gente já estava no final do mandato na conclusão do impeachment da Dilma, né? Naquela confusão inteira que o Brasil estava passando por aquele golpe político que tivemos. E aí, na sequência, entre o Temer e vem a eleição. Entre o impeachment da Dilma e a entrada do Bolsonaro, teve uma parada aí que o Calil resolveu dar essa parada justamente porque ele não estava seguro para continuar o filme. Por questão de patrocínios, questão de financiamento, enfim, todo mundo que ele falava, ou a produtora dele corria atrás, recebia um não, que é um tema super delicado e não é qualquer um que iria investir numa lei Rouanet e tal por um tema desse. E aí eu parei a pesquisa durante
2017, 18 e 19. Daí eu voltei. O Calil me ligou de novo. Vamos retomar a pesquisa, tal. Não conseguimos verba, tem alguns apoios aqui, mas vamos retomar as pesquisas. Eu falei, beleza. E aí eu comecei a falar com Cinemateca, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, enfim, a Veja da Vida, alguns jornais, enfim. E aí, na biblioteca foi aquela tristeza, né? Porque há mais de uma década a Cinemateca está abandonada, ninguém libera arquivo por conta que não tem mão de obra para te atender, para digitalizar. Sem falar na quantidade de materiais que estão lá esperando um tratamento adequado para ficar conservação, enfim. E o lance só foi piorando com o tempo. E aí foi fechando minhas fontes de pesquisas foram se fechando porque não tinha muita matéria, muito material sobre esse tema e sobre os personagens. Enfim, achamos esse material, que é uma entrevista alemã, que veio para o Brasil para entrevistar o Masafumi, né? Logo quando veio à tona essa história dos arrependidos, que eu vou falar agora um pouco sobre por que arrependidos, né? A história, assim, se passa final da década de 60 e 70, com mais ou menos uns 20 jovens que participaram dos movimentos de luta contra a ditadura em, em várias ações, né, como a ALN, Aliança Libertadora Nacional, né, a VAR, né, a Vanguarda Popular Revolucionária, que acho que até a Dilma participou, fazia parte desse movimento. E 20 desses estudantes, e secundaristas e jovens acabaram vou dizer, desistindo, né? A maioria, eu posso dizer que, na minha pesquisa, eles meio que cansaram, ficaram meio desiludidos com esses movimentos de luta armada que não saíam daquele sonho só do treinamento bem rústico na mata, né, com Lamarca. Aí a situação começou a apertar nas capitais, enfim, muitos estudantes sendo mortos, torturados. E aí, aos poucos, eles foram meio que desistindo. E a ditadura militar, os militares sacaram desses jovens que estavam meio desistindo. O que eles começaram a fazer, os militares? Começaram a prender esses jovens que já haviam saído dos movimentos, torturarem, tanto forma de tortura, de bater, em tudo que a gente conhece, como psicologicamente, né? Termo psicológico também. E obrigando a eles darem depoimentos gravados, falando que eles se arrependeram de participar do movimento contra a luta armada e que apoiavam o regime atual, militar. E aí eles ficaram conhecidos como os arrependidos, os traíras pela esquerda, né, que não aceitava, e pela direita também eles foram meio que a direita achou, não a direita, a extrema direita, mas a direita, vamos dizer, meio, achou meio estranho a posição desses jovens de uma hora para outra darem depoimento, aparecer em jornal, em TV, em entrevistas, dando apoio ao regime militar. Então eles ficaram meio excluídos dos dois lados políticos, de posições esquerda e direita na época. E aí cada personagem teve a sua particularidade de vida. Por exemplo, o mais marcante é o do Masafumi, que ele se arrependeu, ele não foi preso no primeiro momento,
3 amigos dele que participaram com ele nos treinamentos da VAR foram presos levado para o Carandiru, e nesse momento ele ficou com medo e ficou escondido em São Paulo. E com muito medo, né? E aí ele pensou que por que eu estou me escondendo? Se eu tenho meus motivos pessoais e por que eu não posso falar? Só que ele tinha muito medo. E aí ele foi visitar na cadeia o Marcos Vinícius, que é um dos entrevistados, né? Ele e a irmã dele. Foi o Rômulo também, que era o outro amigo dele, que também é um dos entrevistados no Carandiru, e contou. Na verdade, ele não foi visitar, ele mandou uma carta através da irmã do Marcos Vinícius, que também está na entrevista no filme, falando do que ele estava fazendo e do que ele estava pensando. E aí o Marcos Vinícius e o Rômulo, um pouco de pressão dos militares, resolveram fazer uma carta super conhecida, que se chamava Carta Aberta aos Jovens Brasileiros. Que, na verdade, essa carta gerou uma outra chamada Carta Aberta à Opinião Pública Internacional, falando dos motivos por que eles se arrependeram de ter entrado em movimentos de extrema esquerda contra a ditadura militar. Essa carta repercutiu muito, foi super explorada pelos militares na época. E aí a situação do Massafumi piorou, porque ninguém queria ver o Massafumi, né? Ele era estudante da USP, enfim, andava também num circuito, uma galera pensante. E aí ele começou a sofrer, segundo ele, tio dele contou, né, num bate-papo, porque a família dele não quis dar entrevista, porque eles ainda acham essa história mal resolvida e ainda estão sofrendo com o que aconteceu com o Massafumi. O Massafumi entrou em depressão, ficou super doente, ficou em depressão, tentou suicídio 2 vezes, na terceira ele se matou, porque ele começou a ter paranoias, perseguições imaginárias, enfim, achava que estava sendo perseguido a todo instante, achava que os russos estavam perseguindo ele, é uma coisa bem, umas histórias bem loucas, assim, contada pelo tio dele. E aí consegui essa carta com o Marcos Vinícius, que tinha essa carta original, né? E aí levantei material do DOI-COI, levantei no Arquivo Nacional, material no DOPS também, né? Com as fichas deles. E foi isso. Eu juntei todo esse quebra-cabeça, seguindo uma linha de roteiro de pesquisa, e fui passando para o Calil e para o Armando. Como é que é mexer com um tema que é né, uma ferida aberta ainda, né, uma ferida em carne viva? Por exemplo, esses entrevistados, os principais entrevistados, né, que é o Marcos Vinícius e o Rômulo Romero, né, Uhum. que de certa forma e a irmã do Marcos Vinícius, né? Que são, Uhum. que são, que são a base do relato. Depois você tem ainda o relato do Lungaretti, que é uma outra fase do filme, né? Que são os que são Sim. torturados efetivamente para continuar essa parte das retratações. Você entrou em contato com esses
esses personagens para fazer o depoimento, ou os diretores já tinham esse contato? E como é que foi isso? Pelo menos como que se conta que foi isso? Foi uma coisa muito negociada, ou eles, não, vamos falar, porque essa história já está resolvida? Sim. Não, não, esses três personagens já tinham sido levantados por conta da, da, Da escritora. da escritora. Então, ela passou os contatos e eles entraram, marcaram um bate-papo com eles. Enfim. O primeiro momento, com cada um, abordando esse tema, foi uma coisa assim, meio que eles ninguém queriam levantar isso, né? Porque ficou meio mal resolvido, até hoje isso é mal resolvido, né? Dá para sacar nas entrevistas no filme que você não sente neles essa, tipo, não, eu fiz e está tudo bem. Você sente que ainda tem uma coisa mal resolvida no depoimentos dele. Então, na conversa, para se apresentar, falar sobre o tema, né, o Calil, que fez essas abordagens, né, eu não precisei ir atrás, só levantei mais informações nas pesquisas. O Calil disse que houve um não, sim. Não queriam mostrar, não queriam aparecer novamente, né? Porque depois de tantos anos deles serem meio, entre aspas, julgado e condenado pela esquerda, né? Você imagina, os caras eram traíra, né? E pior, traíra e apoiaram o movimento, falaram bem, mesmo sendo torturado. Então isso, por exemplo, o Zé Dirceu da vida, que é dessa época, não aceitou, não aceitou. E Mas não foram só eles, assim, teve, acho que no total de pessoas e personagens dessa época, acho que foram umas 9 pessoas. teve E dessas pessoas, 9, dessas 9 não quiseram participar. não quiseram participar. Não quiseram participar. Mesmo assim, a gente vê que a história foi bem contada, com poucos depoimentos, mas com uma coisa muito embasada de pesquisa. Quer dizer, todo filme, todo documentário consegue dar conta de uma história complexa, né? E que Sim, mostra como eles usaram isso como uma arma de propaganda. A ditadura militar usou isso como uma arma de propaganda, usando desses jovens, né, a fragilidade e você vê mesmo o conflito que era desses jovens. Ou eles faziam essa opção pela retratação pública, ou eles eram torturados. Alguns toparam isso de uma maneira mais sim. não tranquila, claro, nunca foi tranquilo, né? Mas e outros foram obrigados de uma maneira mais dura para fazer isso, né? Como o caso do Lungaretti, que parece que ficou bem machucado também, né? Ele ficou bem machucado, ele ficou bem traumatizado. Ele até escreveu um livro, né, memórias, sobre essa passagem dele na história. Que foi até uma forma dele um pouco se desculpar e mostrar para as pessoas que os condenaram, que o condenou, de que ele não era que ele não era traíra, que ele só fez, ele só deu entrevista e fez propaganda porque foi torturado mesmo, assim, apanhou. Aí ele falou: meu, eu vou morrer, então eu vou falar entre minha vida e fazer o que os caras querem, eu vou falar, né? O livro chama Terror Renegado, que é de 2007. Não, do Garrett é Náufrago da Utopia, de 2005, o livro do Garrett. E até hoje, ele meio que tem essa mágoa dentro dele, sabe?
ele não é aceito. Então, ele vai em vários encontros, palestras sobre o tema, tal, e vira e mexe, tocam nessa ferida e abordam ele de uma forma de que ele foi e continua sendo traíra. Agora, Paraná, jogando isso para um documentário que, de certa forma, é premiado num festival, né, de 2021, quando a gente está vivendo uma realidade em que não faz muito pouco tempo, há pouco tempo atrás, o pessoal estava saudando o, o dia 31, né? A Revolução de 64, né? Nosso presidente, não muito pouco tempo, saudava o Ustra. Enfim, a gente está vivendo um contexto de revisionismo, né, por parte da sociedade, do que foi a ditadura militar, dizendo que aquilo foi um regime militar, que a ditadura não foi bem assim. Então, essa história a gente já viu antes, né? Então, um documentário desse ganhar um festival agora e essa história estar sendo contada agora é importante, né? É importante mostrar que porque tem muita gente que acha que não, vamos ditadura militar, não houve corrupção, não houve tortura. Esse relembrar é importante, né? Então, o maior medo dos diretores, e quando eu recebi o primeiro corte, Marcelo, eu confesso assim, quando eles mandaram o primeiro corte, acho que 2 anos atrás, e nós usamos muito a propaganda política, né? Da época, que foi até uma sugestão feliz da montadora, eu não lembro o nome dela, ela trabalhava com o Eduardo Coutinho. Vou ver se eu lembro o nome dela. E aí eu consegui esse material de arquivo, que eram as propagandas da época, e quando eu recebi o primeiro corte, a primeira montagem, eu fiquei meio assim, achei, tava uma coisa meio tipo, Calil, parece que a gente está fazendo propaganda militar aqui. Porque para mim, no primeiro corte, não ficou bem claro a história desses personagens com esse conteúdo durante o diálogo. E aí eu mandei, tipo, sei lá, quase 2 folhas de observações para o Calil, que era arriscado, né? Soltar um filme com cara de propaganda militar, justamente na época que a gente estava passando, né? Isso 2 anos atrás, imagina agora. E aí eles refizeram, remontaram, sim, e em dezembro o Calil falou assim, vamos retomar o filme, vamos montar, acho que agora é o momento, precisamos mostrar esse filme. Mas mesmo assim eu tenho medo do que as pessoas podem entender do filme. E tenho medo, principalmente, do que pode acontecer com os entrevistados, né? É um Porque fio é da colocar navalha, eles né? na fogueira de novo, né? É um fio da navalha, porque, veja, pelo menos 2 dos entrevistados, o Marcos Vinícius e o Rômulo Romero, ali a posição deles hoje é muito ambivalente, é muito paradoxal, ainda hoje, porque eles falam assim, você se arrepende? Não, não arrependo nem um pouco. Então, me parece que, às vezes, esse discurso pode soar um pouco, hoje, né? Uma coisa de sustentação e fazer eco com o que se pratica hoje em dia. Mas é claro que sabendo fazer uma leitura muito fina do filme, é possível ler que é uma crítica muito forte a tudo aquilo que aconteceu, é óbvio, né? Não só uma crítica, como uma exposição de uma situação que era até então muito velada, muito desconhecida, né? A gente sabia disso porque o caso do Massafumi foi para a capa da Veja, né? Da capa da Veja. Isso foi uma coisa de muita exposição na época. A gente sabia um pouco dessas retratações, mas não sabia muito
o contexto disso. Eu acho que a boa do documentário é contextualizar tudo isso e explicar como se deu, até mesmo como uma iniciativa muito dos presos, como uma estratégia para não serem trucidados ali no primeiro momento. E depois a ditadura se apropriar disso, né, e fazer disso uma arma de propaganda, aí sim instalando a tortura mais ostensiva e obrigando todo mundo a fazer isso, né? E eu acho que essa função do documentário é muito interessante, eu acho que toda a pesquisa está muito bem embasada, acho muito merecido. E acho que é uma história, uma das histórias da ditadura a ser contadas muito bem-vindas nesse momento, né? Mas concordo contigo que muita gente olha aquilo e fala, tá vendo? Não é bem assim, pode não entender muito bem a história. Pois é, teve um amigo que mandou uma mensagem, viu o filme e falou, meu, cuidado que esse filme cair na mão dos filhos do Bolsonaro. Aí eu falei, mas o que você entendeu? Eu falei, não, eu entendi o filme, só que é que nem você falou, e ele está numa navalha, entendeu? Porque para a grande massa bolsonarista, aquilo lá tipo, pode usar como propaganda também. E a gente está num contexto, né, que volta-se a usar a Lei de Segurança Nacional. A gente está num momento muito perigoso, né? Para prender ativistas, para prender. A gente tem um companheiro aí do PT, o Rodrigo Pilha, que está em cana até agora. Ele foi preso em março. Aqui em Uberlândia, episódio o mês passado, que o Bolsonaro veio aqui, e aí 3 estudantes trocando mensagem, tipo, acho que era, um falou assim, quem está a fim de virar herói nacional? A Polícia Federal interceptou e prenderam 5 estudantes da UFO, da Universidade Federal aqui. Prenderam, depois soltaram depois, mas prenderam no dia seguinte da saída do Bolsonaro. Então, que o documentário também seja como também um alerta aí para tempos sombrios que existiram e que começam a ventar aqui nas nossas janelas bem forte ultimamente. Eu acho que a gente fala, mas a gente vive um outro momento, cara, mas a gente precisa ficar muito atento, porque quando... Eu acabei de assistir um vídeo aí que falava bem isso. Quando o discurso de ódio começa, os atos de ódio vêm em seguida, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e eu acho que um prêmio bem merecido os arrependidos. E, Paraná, parabéns pela sua pesquisa aí. Obrigado. Olha, esse é um trabalho, assim, Marcelo, que é um filme que eu acho que ficou bom, mas poderia ficar bem melhor se tivesse institutos e fundações, um apoio à pesquisa, à conservação, porque tem muito material aí que não pode ser usado e nem dá para ter acesso. A pesquisa aqui no Brasil, você sabe disso, é muito difícil, cara, é muito difícil. Bom, se era ruim há 10 anos atrás, você imagina agora que a Cinemateca não existe mais. Piorou. E agora você vê também um negócio, um filme com uma temática dessa. Você vê, até agora não saiu o filme O Marighella, do Pois é. Wagner Moura, e não saiu, até agora, que eu estranho muito, o filme da Marielle, que a Globo está produzindo. Então, eu fico pensando, será que isso é atraso mesmo? Ou falar, lá dentro. Né? É o governo que está segurando, cara. Nós temos evangélico ali na Ancine, sabe? Tá foda o negócio, cara. Tá bem esquisito, cara. Então, e aí eu sofro cada pesquisa que, por exemplo, agora eu estou fazendo uma pesquisa, uma série sobre a história do dinheiro, mas é uma produtora americana, assim, que é bem legal, tal. Só que é uma produtora que tem grana, então o que eles fizeram? Eles assinaram 4 bancos de imagens,
caro pra caramba. Você tem uma ideia, a Shustok, para liberar um filminho de PB da década de 40 sobre garimpeiros, cobrou $7.000 para usar 5 segundos, entendeu? E no Brasil a gente não tem dinheiro, mas a gente tem fonte de pesquisa e conteúdo a dar com pau aqui, mas nós não temos acesso por conta disso. E aí a gente sofre, né? Porque é um tema super interessante, daria para ficar bem melhor. Eu, com certeza, vai aparecer mais personagens dessa época falando, vai aparecer livros, enfim. O filme é bom porque isso abriu a porta, entendeu? Mas é isso, eu adoro fazer pesquisa, eu adoro cinema, você sabe disso, mas eu estou sofrendo muito aqui, cara, nesses últimos tempos aqui, muito. Mas vamos que vamos. Da próxima eu te chamo aí para a gente tomar um café online aí, tá bom? Tá. Deixa eu Beleza, cara. só dar uma dica. Você viu um filme chamado O Golpe de Ouro, Vi, documentário? vi, fantástico também. Que o pariu. Essa é Também é outra história outra história sobre a sensacional. ditadura que vale a pena assistir. Sim, e o que está rolando hoje nos movimentos da época é o que rolou na época, é o que está rolando hoje, cara. Exatamente. As falas, enfim. Exatamente. Paraná, obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.